Apocalipse 3, verso 1 até o versículo número 6. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Até aqui, até o versículo 6, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a porção lida da sua santa, da sua bendita palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos e amigas, de tempos em tempos, a Igreja de Cristo, ela carece de um avivamento. De tempos em tempos, a Igreja de Cristo, ela carece de um avivamento. Por qual razão? Por qual motivo isso se dá? Por uma razão, por um motivo muito simples, por um motivo muito óbvio. Ou seja, nós, enquanto cristãos, por natureza, ainda nós somos falhos. Somos sujeitos à influência do mundo, às seduções do diabo, às fraquezas da nossa carne, que muitas vezes, juntos, esses fatores atrapalham o desenvolvimento da nossa santidade, o desenvolvimento da nossa vida e temor, e acaba gerando em nós um certo esfriamento, uma certa indiferença em relação à vida com Deus, em relação à nossa vida espiritual. Daí a nossa afirmação inicial que, de tempos em tempos, a Igreja de Cristo, ela precisa de um avivamento. Essa era, meus irmãos, essa era, minhas irmãs, a mesma realidade na qual se encontrava a igreja de Sardes, para a qual Cristo ele escreve essa carta que nós acabamos de ler. Apocalipse capítulo 3, versículos de 1 até o versículo de número 6. Esses cristãos, ou esses crentes, ou esses componentes desta igreja, eles careciam de um refrigério de Deus em suas vidas e em suas vidas espirituais. Infelizmente, uma boa parte da igreja, no caso da igreja de Sardes, havia se mundanizado, havia se secularizado, havia abraçado padrões e comportamentos vistos somente nas pessoas sem Deus, vistos somente nas pessoas do mundo. E como consequência desse fato, como consequência dessa triste realidade, eles estavam frios, eles estavam indiferentes em relação às coisas de Deus, em relação à vida e à vida com o Senhor. É por isso que Cristo disse àquela igreja, logo no início da sua carta, na parte B do versículo 1, conheço as tuas obras, que têm nomes de que vives, e complementa Cristo, e estás morto. Hoje, meus irmãos, hoje, meus amigos, nós vamos considerar esta que é a 5ª carta dirigida às igrejas do Apocalipse. Conforme nós falamos,
já consideramos a carta de Éfeso, já consideramos a carta à igreja em Esmirna, já consideramos a carta à igreja de Pérgamo, acabamos de considerar, na nossa última oportunidade, a carta à igreja de Tiatira, e agora nós vamos voltar a nossa atenção à carta que Cristo dirige à igreja de Sardes. E eu queria, a partir desse texto, a partir dessa mensagem, pensar no seguinte tema, pensar no seguinte assunto: a igreja de Sardes e a necessidade de avivamento. A igreja de Sardes e a necessidade de avivamento. Antes de nós adentrarmos ao texto em si, eu queria que nós fizéssemos um apanhado histórico, não só da cidade, principalmente da cidade, mas como consequência da igreja de Sardes, para que a gente possa contextualizar e facilitar, assim, o nosso entendimento em relação a tudo aquilo que Cristo ele escreve a esta igreja. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, a história da igreja de Sardes tem muito a ver com a história da própria cidade, ou seja, a cidade de Sardes. A glória da cidade de Sardes, ela estava no seu passado. Sardes, ela foi a capital da Lídia no século 7 a.C. Era uma das cidades mais magníficas do mundo antigo, ou seja, no seu tempo. Ela era situada em uma colina de aproximadamente 500 metros de altura e ela era rodeada por muros, não quaisquer muros, mas muros fortes, muros fortíssimos. Não só os soldados da cidade de Sardes, mas também os seus habitantes, eles pensavam que, por causa disso, jamais eles cairiam nas mãos dos inimigos. Contudo, acabou caindo. Aproximadamente no ano 529 a.C., nas mãos do rei Ciro, ou seja, o rei da Pérsia, conforme nós temos nas Escrituras Sagradas, sobretudo no Antigo Testamento. Mas não só isso. Um pouco mais adiante, no ano 218 a.C., uma outra pessoa, um outro general, conseguiu invadir e prevalecer contra aquela cidade, no caso, Antíoco Epifânio. Assim, os membros dessa igreja, no caso da igreja de Sardes, eles entenderam claramente quando Cristo ele afirmou: se não vigiares, virei como ladrão, dada a essas duas invasões anteriores. A cidade de Sardes, ela foi reconstruída no período de Alexandre Magno, que nós chamamos de Alexandre o Grande. E ela foi dedicada, toda aquela cidade, a uma deusa grega, Cibele, que se cria que tinha o poder de dar vida aos mortos. No ano 17 depois de Cristo, Sardes ela foi varrida por um grande terremoto que assolou aquela cidade. Posteriormente a essa destruição, ela foi reconstruída no tempo do imperador romano Tibério. A cidade, depois disso, tornou-se uma cidade famosa, contudo com um alto grau de imoralidade. Quando João escreveu essa carta que nós temos aqui, conforme Cristo repassou, Sardes, ela era uma cidade rica, porém uma cidade degenerada, em luxúria, em prazer, e infelizmente a igreja na cidade de Sardes tornou-se igualmente a cidade. Ao invés da igreja influenciar, a igreja acabou sendo influenciada. Era uma igreja que tinha nome, era uma igreja que tinha fama, mas não tinha vida no sentido espiritual, não tinha vida com Deus. A igreja ela estava morrendo espiritualmente e precisava de um grande reavivamento. Por isso, o título da nossa mensagem: a igreja de Sardes e a necessidade de um avivamento. Considerada essas palavras iniciais, vamos agora mergulhar no texto. Vamos ver alguns pontos, vamos ver algumas verdades,
conforme nós temos no Escrito Sagrado, entendê-los e ver como essas verdades elas se aplicam e se aplicam em nossas vidas, ou às nossas vidas. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, meus amigos, vejamos a apresentação que Cristo faz à igreja de Sardes. Vejamos a apresentação que Cristo faz à igreja de Sardes. Olhem aí o que nós encontramos no primeiro verso, na primeira parte da carta que Cristo ele escreve à igreja, apresentando-se àquele povo, apresentando-se àquela igreja. Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Diz o seguinte: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Aqui nesse trecho, meus irmãos, aqui nesse trecho, meus amigos, Cristo, ele se apresenta à igreja de Sardes como aquele que tem poder para reavivar a sua igreja. Repetindo, Cristo, ele se apresenta à igreja de Sardes como aquele que tem poder, como aquele que tem capacidade de reavivar e reavivar a sua igreja. Aqui, conforme nós temos, Cristo, ele se autodeclara possuidor dos 7 Espíritos. Ele tinha os 7 Espíritos de Deus. E o que é que isso indica? E o que é que isso mostra? E o que é que isso nos ensina? Que Cristo, ele tem a plenitude do Espírito. Que Cristo, ele tem a plenitude do Espírito Santo, que é capaz de restaurar, que é capaz de dar vida, que é capaz de reavivar a sua igreja, assim como ele era capaz de reavivar a sua igreja lá na cidade de Sardes. Conforme nós estamos vendo e vimos na parte introdutória, a igreja de Sardes, ela estava morta em termos espirituais, morta em termos de vida com Deus, em termos de vida com o Senhor. Não havia vigor, não havia santidade, contudo, aqui Cristo ele se apresenta como o vivificador espiritual, capaz de mudar, capaz de transformar aquela triste realidade na qual se encontrava a igreja de Sardes. E quando nós entendemos isso, quando nós aprendemos essa verdade, a gente extrai aqui um princípio extremamente importante, extremamente relevante para as nossas vidas. Avivamento, meus irmãos, avivamento, minhas irmãs, é uma carência que a igreja de Cristo tem, que somente Cristo, somente o nosso Redentor, ele é capaz de satisfazer, ele é capaz de suprir. Se há falta de vida espiritual, se há falta de perseverança, se há falta de vigor na igreja de Cristo, ele, Cristo, é a solução. Se há falta de santidade, se há falta de temor, Cristo, ele é a resposta. Se há indisposição para realizar a obra do Senhor, se há indisposição para buscar a Deus em oração, Cristo, ele é o único que pode revigorar e revigorar o seu povo aqui na terra. Enfim, meus irmãos, enfim, minhas irmãs, Cristo não só é aquele que domina sobre sua igreja, mas Cristo é aquele capaz de dar vida, de reavivar a sua igreja. É isto que nós encontramos aqui nesse trecho, é isto que nós encontramos aqui nesta passagem. Mas aí fica uma pergunta, mas aí fica uma indagação. E o que é que isso tem a ver comigo? O que é que isso tem a ver com a minha igreja? Com implicação muito simples, com implicação muito direta, meus irmãos, minhas irmãs. Ou seja, diante do caos espiritual, diante da frieza espiritual, diante da morte espiritual, nós devemos recorrer tão somente a Cristo para que Ele possa mudar, para que Ele possa restaurar, como de fato faz a sua igreja. Avivamento, meus irmãos, avivamento, minhas irmãs, é uma carência de ordem espiritual, que não pode ser suprida através de técnicas humanas.
Infelizmente, é isto que se quer imprimir na mente e no coração de alguns cristãos em nossos dias. Queremos uma igreja revigorada, queremos uma igreja reavivada, queremos um povo avivado. Então, o que é que nós devemos fazer? Vamos mudar a maneira como nós louvamos a Deus. Vamos implementar um louvorzão para que assim a igreja ela possa de fato experimentar a alegria de Cristo. Está errado. Precisamos de um reavivamento, precisamos de um agir de Deus na nossa vida. Então, vamos mudar a pregação para que ela possa satisfazer os nossos egos e assim que ela possa amaciar os nossos pecados. Também não. Somente Cristo, meus irmãos, somente Cristo, minhas irmãs, Ele tem o poder, Ele tem a capacidade de reavivar a sua igreja e somente Ele pode operar para que essa finalidade, para que este objetivo, ele venha a ser alcançado. Não nos enganemos, não nos enganemos. Às vezes, nós partimos de um falso pressuposto que pelo fato de nós sermos conservadores, ortodoxos, tradicionais, nunca isso vai ser visto no nosso meio, ou isso nunca vai ser visto em nossa igreja. Não, isso é um leve engano. Infelizmente, muitos estão à procura de novidades, muitos estão à procura de outros meios, de outros recursos para experimentar o avivamento, quando este só vem quando nós nos voltamos para Cristo. Quando este só vem, quando Cristo se faz presente no nosso meio. Quando este só vem, quando nós nos submetemos a Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, portanto, minhas irmãs, congregacionais, conservadores, nos mantenhamos no nosso caminho, nos mantenhamos na nossa caminhada, que coloquemos de lado técnicas, que deixamos de buscar coisas que não fazem parte da verdade de Deus, pensando que com isso o avivamento vai ser uma realidade na nossa vida e na vida da igreja. Não vai. Somente Cristo pode reavivar, somente Cristo pode dar refrigério e somente Cristo deve ser buscado para que o avivamento se torne uma realidade no meio do povo de Deus, para a glória do seu nome. Então, em primeiro lugar, o que é que nós encontramos aqui nesse trecho? A apresentação que Cristo faz à igreja de Sardes. Não qualquer apresentação, mas como aquele que é capaz, como aquele que é poderoso para, de fato, reavivar a sua igreja. Contudo, meus irmãos, contudo, minhas irmãs, não somente nós encontramos a apresentação que Cristo faz à igreja de Sardes. Olhando aqui para esse texto, olhando aqui para essa passagem, nós vemos, em segundo lugar, o elogio que Cristo faz à igreja de Sardes. O elogio que Cristo faz à igreja de Sardes. Olha aí o que nós encontramos no versículo número 4. Apocalipse capítulo 3, somente o versículo número 4. Veja o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Diz o seguinte: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Aqui, nesse trecho, aqui, nessa passagem, Cristo ele faz um reconhecimento importante, um reconhecimento fundamental. E que reconhecimento é este que Cristo faz aqui no versículo 4 do capítulo 3 do livro de Apocalipse? Cristo, meus irmãos, Cristo, meus amigos, ele reconhece que havia alguns poucos piedosos que compunham, que fazia parte da igreja de Sardes. Algumas poucas pessoas, sim, mas pessoas piedosas, pessoas tementes, pessoas consagradas a Deus que fazia parte daquela igreja. Eram pessoas, meus irmãos, eram pessoas, meus amigos, que não haviam se amoldado, ou seja, tomado a forma do mundo. Eram pessoas que não viviam de maneira carnal. Foram pessoas que não se contaminaram. Literalmente falando, a palavra aqui significa se lambuzar, que não se lambuzaram com a impiedade. Por isso,
conforme o testemunho que Cristo faz em relação a essas pessoas, essas mesmas poucas pessoas, elas eram dignas dele, ou seja, dignas de Jesus Cristo. Então, a gente pode enxergar, a gente pode ver que havia pelo menos dois grupos dentro da igreja de Sardes. Um grupo maior, que havia se secularizado, que havia se mundanizado, e um grupo menor de algumas poucas pessoas que haviam permanecido na santidade, permanecido no temor, permanecido na vida de consagração e consagração a Deus, e que estavam se santificando e se santificando cada vez mais. O que é que a gente aprende aqui de verdade? O que é que a gente aqui aprende em relação a princípios da palavra de Deus? Que a Igreja de Cristo, meus irmãos, que a Igreja de Cristo, minhas irmãs, ela sempre terá um remanescente fiel. A Igreja de Cristo, ela sempre terá um remanescente fiel. Ela nunca será perfeita aqui na terra. Tem gente que procura a igreja perfeita. Tem gente que sai da sua igreja procurando a igreja perfeita, como se encontrasse, como se houvesse esse modelo no Antigo Testamento. Olhando para as cartas do Apocalipse, nós não encontramos. E nós também não vamos encontrar nos dias de hoje. Então, na Igreja de Cristo, há imperfeição? Sim. Há pessoas piedosas e há pessoas ímpias andando juntas, pelo menos no sentido mais visível. E o que é que vai diferenciar? O juiz de Cristo, quando ele vier. O juiz de Cristo, quando ele voltar. Quando ele vai separar os verdadeiros crentes dos cristãos nominais. Mas, mesmo sendo poucos, os verdadeiros crentes, eles não vão dobrar os seus joelhos a Baal. Por quê? A própria história do cristianismo confirma esse fato. A Igreja de Cristo, ela tem 2000 anos. E ela sempre contou com um remanescente fiel ao longo de todo esse período. Porque sempre houve, como sempre haverá, crentes verdadeiros, crentes genuínos, mesmo que a igreja mergulhe no mundanismo. Porque não há igreja perfeita de Cristo aqui na terra. E diante disso, meus irmãos, diante disso, minhas irmãs, fica uma pergunta pertinente para que você possa dar resposta em relação a você mesmo. Será que você se encaixa, meu irmão? Será que você se encaixa, minha irmã, no grupo das pessoas que ainda não abraçaram o mundo? No grupo das pessoas que ainda não mancharam as suas vestiduras? No mundo das pessoas, ou no grupo das pessoas que se mantêm fiéis à pessoa de Jesus Cristo? Será que você pode ser contado no grupo das pessoas que procuram mortificar o seu pecado? Será que você pode ser contado no grupo das pessoas que procuram aprofundar a sua comunhão com o Senhor? Será que você pode ser contado no grupo das pessoas que buscam a sua palavra, que buscam a comunhão com os santos, que buscam realizar a obra do Senhor? Essa é uma resposta que somente você pode dar, que somente você pode responder. Às vezes nós encontramos pessoas insatisfeitas com a igreja, mas será que o problema não é delas? Será que elas estão se desenvolvendo em santidade, em temor, em serviço? Até porque quando isso acontece, ao invés de sair à procura de outras igrejas, ela permanece na sua, ajudando, batalhando, lutando, haja vista o compromisso público que ela fez no seu batismo. A gente não pode brincar com essas coisas, meus irmãos. Na verdade, a gente não pode tolerar essas coisas. Na verdade, isso acaba sendo meninice espiritual de pessoas imaturas que não crescem e que, na verdade, precisam ser discipuladas para que elas possam aprender o que é de fato servir a Deus, o que é de fato pertencer à igreja, de maneira séria, de maneira coerente. Então, o que nós observamos aqui, em segundo lugar, é o elogio que Cristo faz à igreja de Sardes. Havia poucas pessoas? Sim, nesse grupo. Havia poucos crentes? Sim, havia. Mas essas pessoas não se contaminaram com o mundo. Essas pessoas não tomaram forma do mundo. Essas pessoas não se secularizaram e se mantiveram no caminho da santidade, da consagração, da piedade,
glorificando e glorificando o nome do Senhor. Então, o elogio que Cristo faz à igreja de Sardes. Então, você vê, no primeiro momento, a apresentação. Você vê, no segundo momento, o elogio. Mas não só isso. Olhando aqui para esse texto, olhando aqui para essa passagem, você também, em terceiro lugar, considera e observa a acusação. A acusação que Cristo faz à igreja de Sardes. A acusação que Cristo faz à igreja de Sardes. Eu lhes convido a que vocês acompanhem comigo a leitura do versículo 1, parte B, e também do versículo 2, parte B. Versículo 1, parte B, versículo 2, parte B. Olha só o que Cristo fala. Olha só a acusação que Cristo faz à igreja da cidade de Sardes. Ele diz: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Versículo 2, parte B. Porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Então, o que nós encontramos aqui? Nós encontramos uma constatação. Nós encontramos um diagnóstico da condição espiritual feita por Cristo e que era uma triste realidade, pelo menos na maioria das pessoas que fazia parte da igreja de Sardes. Então, conforme nós temos aqui, observamos algumas dificuldades. Conforme nós observamos aqui, nós temos alguns problemas. Não existe igreja perfeita, não existirá jamais. E aí, quando você analisa essas palavras, finalzinho do versículo 1, finalzinho do versículo 2, você observa que haviam pelo menos três problemas que marcavam negativamente a igreja da cidade de Sardes. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, meus amigos, a igreja de Sardes, ela vivia apenas de aparência. Em primeiro lugar, a igreja de Sardes, ela vivia apenas de aparência. Cristo disse: conheço as tuas obras, que tem nome de que vives e estás morto. Então, como acontecia com a cidade, a igreja de Sardes, ela se apoiava nas glórias do passado. Ela deixava transparecer um ar de piedade, um ar de santidade, quando na verdade não existia nada daquilo. Era uma igreja mundanizada, com ares de igreja piedosa. Como tem isso hoje, meus irmãos? Como tem isso? E como tem crentes que se empolgam com essas coisas? Vendo externamente alguns grupos, vendo externamente algumas igrejas, pensando que é a igreja ideal, quando na verdade não é. Uma igreja que vive apenas de aparência. No fundo, uma igreja que copia o padrão do mundo. No fundo, uma igreja que caminha no padrão do mundo. Era a primeira dificuldade. Era o primeiro problema da igreja da cidade de Sardes. Ela vivia apenas de aparência. E as aparências, como diz o ditado popular, as aparências enganam. Mas não só isso. Em segundo lugar, a igreja de Sardes, ela era uma igreja ímpia. Em segundo lugar, a igreja de Sardes, ela era uma igreja ímpia. Olha só, versículo 2, parte B. Porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Então veja que Cristo avaliou, veja que Cristo reprovou as obras das pessoas que faziam parte da igreja de Sardes. Não havia santidade, havia apenas a reprodução ímpia daquilo que existia na cidade, copiando, repito, o modelo, copiando, repito, o padrão que existe nas pessoas que estão no mundo, perdidas e perdidas por Deus. E em terceiro lugar, por causa de tudo isso, por causa de uma vida de aparência, por causa de uma vida ímpia, a igreja de Sardes era uma igreja morta. Versículo 1, parte B, Cristo ele diz: conheça as tuas obras, que tem nomes de que vives, mas complementa Cristo, e estás morto. Então, aquela igreja, pelo menos dentro da maioria dos seus membros, os membros pertencentes ao seu rol, eles haviam perdido a comunhão com Deus.
Haviam perdido a intimidade com Deus, que é fonte de vida. Então, quando você chega nessa condição, quando você chega nesse quadro de se afastar de Deus, de não desenvolver a comunhão com o Senhor, de não procurar cumprir com as suas responsabilidades dentro dos meios de graça, como aconteceu com a igreja de Sardes, pelo menos em relação à maioria das pessoas, você morre e morre espiritualmente. E isto aqui, meus irmãos, é sério. Isto aqui, minhas irmãs, é seríssimo. Porque gera uma verdade que jamais nós devemos esquecer. Que verdade é, meu irmão? Que verdade é, minha irmã? A igreja, no seu sentido visível, ela pode decair da sua condição espiritual. A igreja, no seu sentido visível, ela pode decair da sua condição espiritual. Isso acontece quando os seus membros começam a absorver, quando os seus membros começam a seguir padrões de costume, de prática, de pensamento, de fala, que nós encontramos apenas nas pessoas perdidas. É o que nós chamamos na prática de mundanismo. Às vezes, isso não tem a ver com o ensino correto. É interessante que quando você vê a igreja de Sardes, você não observa que eles haviam caminhado por um caminho de heresia, de coisas contrárias à palavra do Senhor. Aparentemente, a doutrina estava boa, porém a prática estava podre, desassociada dos princípios de santidade, dos princípios de simplicidade que nós encontramos no Evangelho. E hoje, infelizmente, tem muito disso. Hoje, infelizmente, tem muita gente procurando os grupos neopuritanos, procurando os grupos reformados, pensando que tem ali a solução para os seus problemas, quando na verdade não tem, muito pelo contrário, é só casca. Às vezes uma doutrina correta, mas uma prática devassa. Às vezes uma ortodoxia, mas não uma ortopraxia. E às vezes muitos de nós acabam se enganando com esse tipo de grupo. Não. Então, a gente tem que ter cuidado e perceber que, infelizmente, isso pode acontecer, da igreja, no seu sentido visível, decair da sua condição espiritual. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, não descuide da sua vida com Deus, não descuide da sua vida com o Senhor. E para que você possa ter esse cuidado, para que você possa fazer essa avaliação e nunca se desviar e nunca se afastar dos caminhos do Senhor, é fácil. Comece a comparar a sua vida atual com a sua vida logo no início em que o Evangelho entrou na sua vida. Comece a avaliar a sua vida hoje com a vida que você tinha quando foi encontrado e salvo por Cristo no passado. Será que é a mesma coisa? Será que é o mesmo vigor? Será que é o mesmo empenho? Será que é o mesmo envolvimento? Será que é a mesma fidelidade? Será que é a mesma realidade? Se sim, você está progredindo, louvado seja Deus, você está evoluindo no crescimento espiritual. Se não, você está involuindo na sua vida espiritual. Até porque, como eu gosto de dizer, você não pode ficar estagnado na sua vida com Deus. No sentido espiritual, ou você avança, ou você retroage. No sentido espiritual, ou você segue adiante, ou você retrocede. Mas ninguém fica no mesmo lugar. E não é a igreja que faz isso. Não é a igreja que faz isso. É responsabilidade sua. É a sua responsabilidade enquanto crente. É a sua responsabilidade enquanto cristão. Para que assim você possa se manter na condição espiritual que seja saudável, que seja regular, que lhe propicie permanecer firmemente nos caminhos do Senhor ao longo da sua vida. Isso é sério. Isso é duro, mas é verdade. E a gente precisa se despertar para essas coisas, para que a gente não permaneça no erro, pensando que nós estamos no acerto. Para que a gente possa buscar novidades quando a solução está tão próxima a nós. Então, somente precisamos de sinceridade, de humildade, para que assim a gente possa fazer a vontade do Senhor. Então, esta é a acusação que Cristo faz à igreja em Sardes. Mas não só isso. Em quarto lugar, Cristo ele faz exortações à igreja de Sardes. Cristo ele exorta.
Cristo ele adverte a igreja de Sardes dentro desse quadro, desse terrível quadro que havia assolado a igreja. Uma grande maioria mundanizada, uma minoria de fato consagrada, mas aí ele faz algumas exortações para a grande parte que estava secularizada. Veja aí, meus irmãos, veja aí, meus amigos, o que nós encontramos. Versículo 2, parte inicial, versículo 3, também parte inicial. Diz o seguinte: ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Versículo 3, parte A. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Aqui, meus irmãos, aqui, minhas irmãs, amigos e amigos, Cristo dá a receita. Cristo dá a receita à igreja de Sardes, para que ela pudesse experimentar um reavivamento, para que ela pudesse experimentar um refrigério de Deus em relação à sua vida. Quais são os passos que a gente deve dar para que nós possamos ser uma igreja avivada? Devemos sair da nossa igreja? Não, isso não é uma postura bíblica, jamais. Existem posturas bíblicas e aquelas nos são ensinadas para que a gente possa encarar com maturidade, assim como nós, enquanto crentes, devemos realizar. E aqui, conforme nós temos nesse trecho, nós encontramos 1, 2, 3, 4 passos práticos que eu, você, todos nós devemos seguir para que nós possamos, com a graça de Deus, experimentar de um avivamento em nossas vidas. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, minhas irmãs, nós devemos despertar os fracos. Em primeiro lugar, nós devemos despertar os fracos. Veja o que Cristo diz: ser vigilante. A ideia aqui não é de vigiar, de guardar, não. A ideia aqui dessa palavra é de mexer. A ideia aqui dessa palavra é de sacudir. Então, Cristo dá essa orientação para a igreja lá na cidade de Sardes. Sacuda, mexa aquelas pessoas que estão em frieza, em morte espiritual. É a responsabilidade que eu, que você, que todos nós temos, meus irmãos, minhas irmãs, de podermos chamar a atenção das pessoas para que elas possam mudar caminho de piedade, caminho de santidade, caminho de indiferença com as coisas de Deus, para um caminho de consagração no caminho do Senhor. Agora, que para nós, isso aqui é uma tarefa impopular, você fazer isso. Ela exige de você coragem, porque dar tapinha nas costas e chamar de abençoado, todo mundo vai gostar de você. Mas quando você aponta para o pecado, para o erro, aí sim, pode esperar. Inimigos vão brotar. Não é do mundo não, é dentro da igreja. É dentro da igreja. Mas é isto que eu, você, todos nós devemos fazer. Queremos ter uma igreja avivada? Confrontemos as pessoas. Queremos ter uma igreja avivada? Nos deixemos confrontar. A começar de mim enquanto pastor, que não sou perfeito, mas de apontar os meus erros, as minhas falhas, para que assim a gente possa melhorar, avançar e nos aprumarmos no caminho do Senhor. Sem isso, sem essa mexida, não há avivamento. O que há por aí é mentira, é falsidade, mas não o verdadeiro avivamento. Então, se de um lado nós precisamos despertar os fracos, do outro lado também nós devemos fortalecer os fracos. É por isso que Cristo disse ao anjo da igreja de Sardes: ser vigilante, veja, e consolida o resto que estava para morrer. A palavra consolidar aqui significa fortalecer. E é isso que a gente deve fazer. Dar fortalecimento espiritual com a palavra. Dar fortalecimento espiritual através da nossa comunhão. Dar fortalecimento espiritual acompanhando com oração. É um trabalho, meus irmãos. É um trabalho, minhas irmãs, que exige o nosso compromisso. A coisa mais fácil que tem é entrar e sair da igreja. Mas é difícil servir e atuar dentro da igreja. Contudo, para que nós tenhamos um verdadeiro avivamento, esse fortalecimento, essa consolidação, ela deve ser vista na nossa vida enquanto tarefa, enquanto trabalho. Então veja, precisamos despertar os fracos. Veja, precisamos fortalecer os fracos. Com base no versículo 3, precisamos retornar à palavra.
retornar às Escrituras. Olha só o que nós temos na parte inicial do versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o. Aqui, a lembrança que Cristo faz, não era para que os crentes de Sardes procurassem outros ensinamentos, procurassem outras ideias, procurassem outras doutrinas. Não! Eles deveriam apenas voltar para a doutrina anterior, na qual eles foram chamados e se desenvolveram nos primeiros momentos na sua vida cristã. O ensino tradicional, o ensino ortodoxo, o ensino sadio. Veja que não há muita novidade. Se você quer uma igreja avivada, se você quer ser uma igreja avivada, sente no banco e aprenda. Sente no banco e escute. Se há ensino bíblico, se há ensino verdadeiro, então não tem necessidade de se estar procurando novidade. Não. Tem a necessidade, sim, de você cumprir com a sua responsabilidade. Hoje existe muita novidade, meus irmãos. Mas muita novidade mesmo no meio evangélico. Travestido de uma coisa boa. Travestido de uma boa doutrina, quando na verdade por trás não é. Não é. É coach evangélico somente para enganar os fracos. Engana. Gente assim, que se deixa seduzir e se conduzir para essas coisas. Não. Nós somos congregacionais conservadores. Nós temos uma confissão de fé. Nós temos um padrão doutrinário, que até que se me prova o contrário, é bíblico. Então não tem necessidade. Você está procurando outras coisas. Retorne para os antigos ensinos. Retorne para as antigas doutrinas. Retorne para o estudo das Escrituras Sagradas. E assim experimente do agir de Deus na sua vida. Então, você tem que despertar os fracos. Então, você tem que fortalecer os fracos. Então, você tem que retornar à palavra. E em último lugar, você precisa se arrepender. Arrepende-te. Essa é a orientação que a gente vê marcante, que Cristo faz às igrejas do Apocalipse, pelo menos uma boa parte delas. Retornem dos seus caminhos maus, retornem do mundo, retornem do secularismo, retornem do padrão ímpio, façam isso, que do contrário, não há como experimentar avivamento na sua vida. Meus irmãos, minhas irmãs, nós devemos aprender aqui mais uma outra verdade, mais um outro princípio. O caminho para experimentar avivamento, o caminho para experimentar o refrigério de Deus é determinado por Ele mesmo. E não por aquilo que você pensa, não por aquilo que você quer, não por aquilo que você acha, não por aquilo que lhe agrada, não, mas por aquilo que é determinado na palavra do Senhor. Porque se a gente quer experimentar mais da sua presença, se a gente quer sentir mais comunhão com o Senhor, nos voltemos para aquilo que esse Senhor nos ensina, para que assim essa comunhão seja uma realidade na nossa vida. Então, saia, meu irmão. Então, saia, minha irmã, da condição de frieza espiritual pelo caminho traçado por Deus. Desperte aqueles que estão no caminho errado. Consolide aqueles que estão fracos. Volte-se para a palavra do Senhor. Arrepende seus pecados. Não há muito mistério. Não é louvor. Não é testemunho. Não é oba-oba. Não são encontros paralelos que nós temos na igreja. Não. Isso é só para enganar e tirar as pessoas do caminho correto. Não. Nós precisamos seguir no padrão que Deus determina para que a sua presença seja experimentada na nossa vida. Despertamento, fortalecimento, estudo das Escrituras, arrependimento. E é assim que o avivamento se faz real nas nossas vidas para a glória do nosso Deus. Então aqui você encontra as exortações. Para quê? Para que a igreja de Sardes pudesse ser avivada. Mas não só isso. Em quinto lugar, olhando aqui para esse texto, você tem a ameaça. A ameaça que Cristo faz à igreja de Sardes. A ameaça que Cristo faz à igreja de Sardes. Veja aí, o versículo 3, parte B. Versículo 3, parte B. Diz o seguinte: porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Aqui Cristo faz um alerta de uma volta repentina, caso a igreja de Sardes não se arrependesse dos seus pecados. Uma vida aqui para punição,
Uma vinda aqui para juízo. E aqui é interessante porque Cristo ele usa a ilustração, a figura de um ladrão. Não é que ele seja um ladrão, jamais, mas que ele virá como um ladrão. Qual é a tática que os ladrões usam para investir contra as pessoas? A tática da surpresa, de vir de maneira inesperada, sem que as pessoas estejam aguardando, e quando menos esperam, são assaltadas. Assim também é a ação de Cristo em relação à sua igreja. Igreja mundanizada, que não se volta. Igreja mundanizada, que não é temente. E é interessante, conforme nós observamos na parte introdutória do nosso sermão, da nossa mensagem, a igreja de Sardes havia sido surpreendida 2 vezes com os invasores, com os ladrões. A igreja de Sardes havia sido surpreendida 1 vez com um terremoto, que destruiu nesses eventos toda a cidade. Então, quando Cristo fala isso, isso toca na consciência, na mente daquelas pessoas, porque elas conheciam a história da cidade. Então aqui, meus irmãos, aqui, minhas irmãs, a gente aprende um outro princípio que deve nortear a nossa vida aqui neste mundo. Ou seja, a repentina volta de Cristo exige de nós hoje santidade, exige de nós hoje piedade, exige de nós hoje consagração. As ofertas da graça estão sendo dadas. E muitas vezes nós negligenciamos. Ouvimos domingo após domingo a palavra, quarta-feira após quarta-feira, sexta-feira após sexta-feira, trabalhos extras, e muitas vezes a gente não atenta para esse fato, e a gente vive o nosso presente como se a gente não fosse prestar contas a Deus do nosso futuro. Vamos, meus irmãos, vamos, minhas irmãs. E quando nós menos esperarmos, Cristo estará à porta. Por isso você deve ter cuidado, mas cuidado mesmo, porque no retorno dele, de Cristo, surpreendente, ele vai retribuir cada um conforme as suas obras. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, a gente não pode negligenciar o tesouro mais valioso que nós temos. E qual é o tesouro mais valioso que nós temos? A nossa alma. Não se preocupe, o mundo, o diabo, eles são especialistas em procurar incutir, tanto na nossa mente como também no nosso coração, que nós não temos necessidade de um compromisso com Deus. Deixe isso para lá, deixe isso para o futuro. Quando você estiver mais velho, você vai se preocupar com essas coisas. De repente a morte vem e você não está preparado. De repente Cristo vem e você não está preparado. E aí as coisas se tornam irreversíveis. Irreversíveis. Então cuide, mas cuide mesmo da sua alma. A santidade deve ser hoje. Ela não deve ser esperada para amanhã. O mundanismo ele deve ser abandonado hoje e não se esperar para amanhã, porque o amanhã pode ser tarde demais. Foi aquilo que nós vimos hoje pela manhã. A coisa mais previsível dessa vida é que ela é imprevisível. Isso se aplica também ao retorno de Jesus Cristo. Então, você vê aqui a ameaça que Cristo faz à igreja de Sardes. E finalizando, a promessa que Cristo faz para a igreja de Sardes. A promessa que Cristo faz para a igreja de Sardes. Veja aí, versículo 4, parte B, e todo o versículo 5. Versículo 4, parte B, e todo o versículo 5. Diz o seguinte: e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Versículo 5, todo o versículo 5. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, continua Cristo, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus santos. Louvado seja o Senhor. Aqui, meus irmãos, aqui, minhas irmãs, Cristo promete inúmeras bênçãos àqueles que se mantêm fiéis, santos, consagrados e abandonam toda e qualquer forma de mundanismo na sua vida. Cristo promete a bênção da comunhão, Cristo promete a bênção da glorificação, Cristo promete a bênção da segurança eterna.
conforme nós observamos aqui, as palavras dirigidas para a igreja de Sardes. Foi o que nós falamos. Quando a gente assume a disposição de experimentar um avivamento, abandonando o mundo e práticas ímpias, essas bênçãos nos são prometidas, sobretudo, conforme nós observamos, bênçãos eternas. Em primeiro lugar, conforme nós observamos, a bênção da comunhão com Deus. Cristo, ele promete: andarão de branco junto comigo. Que coisa fantástica, que coisa maravilhosa. Quando nós rejeitamos o mundo, nós nos preparamos para a comunhão eterna com Jesus Cristo. De certa forma, a vida de santidade, de consagração que a gente experimenta hoje, já reflete em nós uma comunhão mais íntima com o Senhor. Contudo, ela vai se aperfeiçoar, ela vai se eternizar quando nós passarmos para a outra vida. Mas nós temos essa promessa de estar junto com Jesus Cristo, andando com o nosso Salvador. Agora, para que isso aconteça, hoje, o mundo tem que ser abandonado. É o que eu sempre gosto de dizer às minhas filhas: não dá para ter tudo na vida. Não dá. Não dá. A vida é feita de escolhas. A vida é feita de escolhas. Então, rejeita o mundo e ganha Cristo hoje. Rejeita o mundo e vive eternamente junto com Cristo. A escolha é cada um que tem que fazer. Então, em primeiro lugar, a bênção da comunhão plena com Deus. Em segundo lugar, a bênção da glorificação final. O texto diz: vestido de vestiduras brancas. Aqui é indício da nossa realidade glorificada. Sem pecado, sem mancha, sem mácula, puros, puros, puros. É isso que Cristo, ele nos promete. Outra bênção, outro privilégio. Mas não só isso, a bênção da segurança eterna. Cristo, ele fala: de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, confessarei o seu nome diante do meu Pai e seus santos. Meus irmãos, minhas irmãs, não há espaço para perda de salvação para aquelas pessoas que abandonam o mundo. Não há. Uma vez salvo, salvo para sempre. Cristo não risca o nosso nome do livro da vida. Muito pelo contrário. Quando chegar na eternidade, ele vai confessar a nós diante de Deus. Ele vai confessar a nós diante dos seus anjos. Que grande privilégio, que grande privilégio. Então, quando você vê a bênção da comunhão, quando você vê a bênção da glorificação, quando você vê a bênção da segurança eterna, você chega à conclusão: irmãos e irmãs, que vale a pena dar as costas para as coisas desse mundo e viver para Deus, consagradamente a Deus nesta vida. O que Deus exige para o seu povo hoje não significa nada, mas não significa nada mesmo em relação àquilo que Ele tem reservado para nós, a não ser que nós não valorizemos essas coisas. Não valorizemos a comunhão com o Senhor, não valorizemos a sua glorificação, não valorizemos a sua segurança. Se isso não tem valor para nós, é melhor seguirmos no caminho do mundo, aproveitarmos essa vida, até porque depois dela vai haver a condenação final. Mas não, se a gente valoriza essas coisas, se nós temos em autoestima, vale a pena para o secularismo, vale a pena para o mundanismo dizer: não, 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 serei fiel a Cristo até a morte. Então, nós vimos hoje, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, alguns pontos da carta que Cristo, ele dirige à igreja de Sardes. Em primeiro lugar, nós vimos que Cristo se apresenta como o vivificador da sua igreja. Em segundo lugar, nós vimos que Cristo elogia alguns da igreja por não se mundanizarem. Em terceiro lugar, Cristo acusa a igreja de morte espiritual. Em quarto lugar, Cristo exorta a igreja ao despertamento espiritual. Em quinto lugar, Cristo ameaça a igreja de um juízo repentino. E no final, em sexto lugar, Cristo promete bênçãos eternas à igreja, de comunhão, de glorificação e de segurança eterna. Diante disso, meus irmãos, diante disso, minhas irmãs, a palavra de ordem de Cristo para nós, a palavra de ordem do Senhor para nós é abandonar o mundo, abandonar o mundo, abandonar o mundo e se aproximar cada vez mais de Jesus Cristo.
é pegar o que nós temos no versículo 6, na primeira parte do versículo 6, e colocar o nosso nome, para que nós possamos ter isto como compromisso de vida, a partir de tudo isso que nós ouvimos na noite de hoje. E o que é que nós temos no versículo 6? Nós temos: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Devemos substituir essa primeira parte pelo nosso próprio nome. Rubens, ouça o que o Espírito diz à igreja, e colocarmos cada um dos nossos nomes, para que a gente possa encarar a vida cristã com seriedade, com a seriedade que Deus requer, porque vida espiritual não é brincadeira não. Hoje tem muita gente brincando com a religião, hoje tem muita gente brincando com a igreja. Eu tenho dó dessas pessoas, estão indo de um canto para outro, quando na verdade deveriam estar crescendo, estão diminuindo, e vai passando o tempo, vai passando os anos, e não há fruto espiritual, porque muitas vezes se deixou de lado aquilo que se deveria fazer. Então, ouçamos o que o Espírito diz à igreja, ouçamos o que o Espírito diz à ISCM, e mudemos o nosso padrão de vida para a glória do nosso Deus. Se há pessoas aqui no nosso meio que não são salvas, eu queria que você considerasse essas palavras com bastante seriedade, meu amigo. Com bastante seriedade, minha amiga. Veja que as palavras que Cristo dirige à igreja de Sardes são palavras sérias, porque a igreja havia abandonado o Senhor, pelo menos a sua grande parte, e havia adotado um padrão mundano. Se ele fez isso com aquela igreja, com pessoas que começaram bem a caminhada cristã, o que vai ser de você na eternidade, se permanecer nesse mundo? O que é que vai ser de você na eternidade, se permanecer nessa vida secularizada, vivendo para os seus prazeres, vivendo para os seus deleites, vivendo para a sua vontade? O que é que você espera da sua alma? Porque a morte vai chegar para você, mais cedo ou mais tarde. Cristo retornará a este mundo mais cedo ou mais tarde. Então se inquiete com esse fato, mas não só se inquiete com esse fato, faça aquilo que é necessário diante dessa realidade. Busque a Deus, clame por graça, clame por misericórdia, clame por compaixão, e na medida que você já estiver fazendo isto, isso é uma comprovação que a graça divina está operando na sua vida, abrindo o seu entendimento, abrindo o seu coração, e queira Deus que o Espírito Santo faça uma obra maravilhosa na sua vida, de transformação, de restauração, de reavamento no sentido de transformação espiritual, para que você possa ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Volte-se para Deus hoje, volte-se para Deus agora, volte-se para Cristo e experimente a nova vida que Ele, Cristo, tem para nós. Uma vida e vida em abundância. Que Ele nos abençoe, que Ele tenha misericórdia de nós, que Ele tenha misericórdia das nossas vidas, que Ele tenha misericórdia da nossa igreja, em nome de Jesus. Amém.